E aí, pessoal, tudo bem? Foi pedido para eu resolver algumas questões de física que tratassem um pouco sobre o assunto da aula, tá? Tem duas questões sugeridas aqui que tratam sobre forças, porém, ela tem alguns assuntos a mais, essas duas, questões, tem alguns assuntos a mais que eu vou só dar uma pincelada aqui, algo básico, para conseguir resolver as questões, certo? A primeira questão aí, na verdade as duas questões, são da Olimpíada Brasileira de Física, tá? A OBF. A primeira questão fala o seguinte: uma âncora de um barco navega em um lago. Uma âncora de um barco que navega em um lago é feita de aço e de densidade igual a 8 gramas por centímetro cúbico e tem o peso de 400 newton. Com o barco parado e a âncora assentada no fundo, a reação de apoio que o fundo do lago exerce sobre esta peça dentro d'água, em newton, é igual a... Então ele quer uma força, certo? Porque ele quer a resposta em newton, que é a unidade de medida de uma força, certo? Ele quer uma força, a força que o fundo do lago exerce sobre a âncora, certo? Ele quer isso, é o que ele está dizendo aí, Então, nas questões de física, principalmente essas que envolvem força, é sempre legal você estar desenhando toda a situação para conseguir visualizar melhor, o que está acontecendo na questão. Tá? Então, aqui nós temos aqui a âncora, ele diz que tem uma âncora no fundo do lago, então a âncora ela está parada, certo? Então, questões de força, é legal você sempre desenhar as forças. Então, a primeira força que a gente tem aqui na âncora seria a força peso. A força peso, ela está presente e ela atua em todo mundo aqui na Terra, em todos os objetos. Porque a força peso não é nada mais, nada menos do que a força gravitacional que puxa os objetos para o centro da Terra. Por isso que ela é sempre apontada para baixo, tá? A força peso sempre aponta para baixo. Se a gente tem a força peso, a gente tem a força normal. Essa força normal, ela seria a força que o fundo do lago exerce na âncora, já que os dois estão encostando, Então, o fundo do lago, ele vai exercer na âncora uma força chamada de força normal, que é justamente o que a questão quer que a gente encontre. Qual é o valor dessa força normal, tá? Só que, além disso, a gente tem que lembrar que a âncora está no fundo do lago, ela está na água. Então, se a gente tem um objeto submerso na água, a gente tem uma força de empuxo sendo exercida sobre esse objeto, sobre a âncora, tá? E essa força de empuxo, ela sempre vai ser apontada para cima, beleza? Por que isso? Porque a água, que está em volta da âncora, está exercendo uma força sobre ela, que seria essa, a força de empuxo, tá? Um exemplo dessa força de empuxo é no banho de piscina, por exemplo, ou no banho de mar, sei lá. Se você está brincando com uma bola e pega a bola e submerge ela na água, bota ela dentro da água e solta, a bola automaticamente ela vai subir de uma vez, por conta do empuxo. A força de empuxo na bola é muito grande e faz com que ela suba, porque o empuxo ele é sempre apontado para cima, tá? Essa força de empuxo, certo? Então, como a âncora está parada, ela não está indo nem para um lado nem para o outro, a gente não tem mais nenhuma força atuando sobre ela aí. Só são apenas essas três forças, tá? O que mais que a gente pode ver aqui no desenho? É só isso mesmo, A âncora está parada, beleza? E nós temos essas três forças. Outra coisa importante da gente fazer numa questão de física seria pegar os dados da questão, Como nós vamos ver aqui, cadê? Tá aí. Os dados da questão, que ele nos deu 4 dados. Ele disse que a densidade do aço é igual a 8 gramas por centímetro cúbico. Ele disse que o peso da âncora é 400 newton. Ele disse que também, vamos ver aqui, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. E a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, com todos esses dados aí, a gente vai conseguir resolver a nossa questão. Vamos lá. Tá aqui os dados e a imagem, certo? Primeira coisa a se fazer, já que a gente quer descobrir o valor de N, o valor dessa força, seria somar as forças, para saber qual é, então, que força é essa N.
Mas de que maneira nós vamos somar essa força? Percebe que a âncora ela está parada, né? Ela não está indo mais nem para cima e nem para baixo. Isso significa que as forças que estão puxando ela para baixo, né, a soma das forças que estão puxando ela para baixo é igual à soma das forças que estão puxando ela para cima. Por isso que ela não se move, porque as duas forças são iguais. Né? Então a gente pode dizer que as forças que estão puxando ela para baixo, que no caso seria o peso, né, é igual às forças que estão puxando ela para cima, que no caso seria a normal e o empuxo, né, a soma das duas. Beleza? Só que a gente quer descobrir a força normal, então a gente vai isolar ela, deixar ela sozinha de um lado. Ou seja, a gente vai pegar esse E aqui, né, o empuxo, como ele está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então nós vamos ter que a força normal é igual ao peso menos o empuxo, certo? Então nós temos o peso, só que nós não temos o empuxo. Então a gente vai ter que calcular o empuxo, beleza? Então, como eu disse, o empuxo é uma força que o fluido, no caso aqui a água, exerce sobre a âncora, certo? E ele é definido como o próprio peso daquele volume de água que foi deslocado. Quando a gente coloca algum material, algum objeto, no caso, dentro de um fluido, dentro de um líquido, por exemplo, a água, sempre é deslocado, né, um pouco de água. Por isso que às vezes pode transbordar num copo, por exemplo, se você botar um copo cheio de água e colocar uma bolinha dentro, a água transborda, porque a água foi deslocada ali para que o objeto pudesse entrar, né, caber. E a equação do peso é uma equação bem simples, massa vezes gravidade, né? A gente pode substituir aqui. Só que como nós estamos falando do peso da água, nós vamos falar da massa da água, né? Então é massa vezes gravidade. Só que como nós estamos tratando da água, que é um fluido, né? A massa ela vai se relacionar muito com a densidade. Mas de que forma, né? A densidade ela é igual a massa dividido, né, pelo volume. Ah, mas de onde foi que você tirou essa equação? Você pode aprender a equação da densidade, ela é bem simples, ó, massa dividido por volume. Ou você pode olhar aqui a densidade, né, a medida, que é a unidade de medida. Se você vê, a grama ela está em cima, que é a unidade de medida de massa, ó, massa em cima, e embaixo nós temos centímetro cúbico, que é a unidade de medida de volume. Então, massa em cima, volume embaixo, tá? E aí a gente consegue reproduzir aí essa equação da densidade. Só que eu quero saber a relação que tem com a massa, né? Então a gente vai isolar a massa aqui, o volume está dividindo, ele vem para cá multiplicando, o que nos vai dar isso aqui. A massa é a densidade vezes o volume. Então vamos substituir isso aqui, né? Então vamos tirar a massa da água aqui e nós vamos botar a densidade da água vezes o volume, tá? Então o empuxo ele vai ser a densidade da água vezes o volume vezes a gravidade que já estava aqui na equação, certo? Então nós temos densidade da água, volume e gravidade, tá bom? A densidade da água e a gravidade são dados na questão, então falta a gente descobrir o volume. Mas que volume é esse? É volume de quê? É volume da água que foi deslocada quando eu coloquei a âncora dentro da água, né? Quando eu coloco a âncora dentro da água, é deslocado um volume de água, certo? Então eu quero saber que volume é esse. Só que o volume que eu coloco, o volume que é deslocado de água é o mesmo volume da âncora, né? Se a âncora, por exemplo, tem um volume de 1 metro cúbico, quando eu coloco dentro da água é deslocado 1 metro cúbico, certo? O volume deslocado de água é o mesmo volume da âncora. Então eu posso descobrir o volume da âncora que eu vou estar descobrindo o volume de água, certo? Como é que eu vou fazer isso? Através do peso da âncora, porque ele é nos dado o peso da âncora. O peso da âncora é 400 newton. Se a gente lembrar a equação do peso novamente, a gente vai fazer o mesmo processo daqui do empuxo, basicamente, vocês vão ver. Ó, o peso é massa vezes gravidade, só que aqui eu botei um A para distinguir, né, que é a massa da âncora. Então a massa da âncora vezes a gravidade. Só que, novamente, a gente pode pegar a relação da massa com a densidade e o volume, ó, tá aqui. Então a gente vai colocar que o peso é a densidade da âncora, ou a densidade do aço, vezes o volume. Tá aqui, ó, densidade do aço vezes o volume, vezes a gravidade. Por que a gente coloca dessa maneira? Porque quando a gente for substituir os valores aqui, vai sobrar apenas o volume, ó. O peso é 400 newton, tá aqui,
certo? A densidade do aço é 8 gramas por centímetro cúbico, está aqui. O volume é o que a gente quer descobrir. E a gravidade, né, é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, já que a gente quer descobrir isso aqui, 8 vezes 10 é 80. Então, esse 80 ele vai para cá, para o outro lado, dividindo. Né? Então, nós vamos ter que o volume vai ser 400 dividido por 80. Fazendo essa divisão, vai dar 5 centímetros cúbicos. Certo? Então, esse seria o volume da âncora e, automaticamente, o volume de água deslocado. Certo? Então, a gente vai pegar esse valor e voltar aqui para o cálculo do empuxo. Beleza? Então, o empuxo vai ser a densidade da água, que foi dada na questão, 1 centímetro cúbico, o volume, que a gente descobriu ali, né, 5, e a gravidade, que é 10. Né? Fazendo essa multiplicação aqui, 1 vezes 5 vezes 10, 50 newton. Acabou a questão? Não, porque a questão ela quer a força que o fundo exerce sobre a âncora. Aqui nós descobrimos o empuxo. Só que com o empuxo a gente vai voltar para essa equação aqui, ó. Nós temos essa força que a gente quer descobrir, né, a força normal. O peso, ele é 400, né, o peso da âncora, e o empuxo, ele é 50, que foi o que a gente acabou de descobrir. 400 menos 50, 350 newtons. Então, o fundo do lago exerce sobre a âncora uma força de 350 newtons. Vamos voltar aqui para a questão e ver se tem alguma alternativa, né? Que no caso seria aqui, ó, letra B, 350 newtons, certo? Então, não sei se foi muito rápido, eu tenho um costume um pouco de falar rápido, mas qualquer dúvida é só perguntar, né? Nessa questão aqui, é mais uma questão de hidrostática, porque envolve o empuxo, envolve densidade, né? Então, além da força, tem toda essa questão da hidrostática por trás dessa questão aqui, certo?